Hallo meine Lieben, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um assunto muito especial, dá dor de cabeça em muita gente, que é a estrutura do alemão. Onde é que vão as coisas? Onde é que vai o verbo? Onde é que vai o lugar? Onde é que vai o tempo? Em uma pergunta, o que acontece com a frase? Onde é que eu coloco aquela vou, wer, was? Isso tudo a gente vai ver na aula de hoje. Já deixa o seu like e já comenta qual será o tópico do próximo vídeo. Pessoal, isso aqui a gente vai explorar de maneira um pouquinho superficial hoje, tá? Mas basicamente a sequência de uma frase em alemão segue esse princípio decamolo. É uma palavrinha que ajuda vocês a lembrar, tá? Ou seja, a primeira coisa vai ser o tempo. A segunda vai ser o causal, que é o que. Depois nós temos o modal, que é como, e depois o local, que é onde. Então, por isso que vocês vão ver em uma frase, geralmente o lugar lá atrás da frase. E o tempo vai ficar geralmente mais para frente, tá? Essa frase aqui, ich gehe montags alleine ins Kino, significa eu vou segunda-feira sozinho no cinema. Ich gehe é o sujeito com o verbo normal. Depois nós temos o advérbio de tempo, tá? Então ele vem aqui na frente, sempre do ladinho do verbo. Já vou explicar por que isso acontece. Depois nós temos o alleine, que é o modal, é o como. Como é que você vai? Devagar, sozinho, acompanhado, né? E por último, vai vir ali o tempo. Então essa aqui é a sequência. Nessa frase aqui nós não temos um causal. Nós não temos um porquê, por exemplo, né? Mas você nem sempre vai ter todos os elementos dentro de uma frase. Mas eles vão seguir, quando tiver só o causal, ele vai vir naquela posição dele. Se tiver um modal também, ele vai vir antes. Se tiver um local, o causal vai vir antes. Se tiver um local, ele vai lá no final. Se tiver o temporal, ele vai lá no começo. Então essa aí é mais ou menos a lógica, tá? Então pega esse tecamulo aqui, faz a tatuagem no braço, que vai ajudar vocês muito nas próximas etapas, tá bem? Então, vamos escrever uma frase bem simples. Vamos começar, por exemplo, com Ich wohne in Berlin. Eu moro em Berlim. Aqui nós temos os seguintes elementos. Nós temos a pessoa, nós temos o sujeito, né? Quem pratica a ação vai quase sempre na posição número 1. O verbo, que é a ação em si, vai 90% das vezes na posição 2, tá bem? Quando que ele troca de posição? A gente já vai ver. Mas a posição normal de um verbo é na posição 2. Lembre-se disso, tá? E eu digo na posição 2, não importa. Isso não tem a ver com a quantidade de palavras. Ele nem sempre vai ser a segunda palavra. Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo. Abre parênteses, tá? Se eu escrever Ich und meine Schwester gehen ins Kino. Ó, eu e minha irmã vamos no cinema. Aqui, o verbo gehen, saca só, para vocês não esquecerem mais. O verbo, ele é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta palavra. Isso quer dizer que ele está na posição 5? Não, tem absolutamente nada a ver com isso. A posição tem a ver com a quantidade de elementos. Isso aqui é um elemento só. É eu e minha irmã, são os sujeitos da frase, entende? Então, o verbo vai estar na posição 2, ele será o segundo elemento da frase e não a segunda palavra, por exemplo, tá? Lembrem-se disso. Nesse caso aqui, de novo, o verbo está na posição 2 e nós temos aqui no final, o Inskino, que é o cinema. Vocês conseguem ver que ele está no final, porque ele é o lugar, e o lugar geralmente vai no final da frase, tá bem? Então aqui nós também temos o onde, né? Em Berlim também é onde, vai no final da frase. Espero que vocês já consigam ver o que está acontecendo aqui, tá bem? Então essa aqui é a sequência normal de uma frase, tá bem? O que pode acontecer, pessoal? As frases em alemão, muitas vezes já começam com um quando. Por exemplo, am Montag gehe ich in den Supermarkt. Olha só. Essa frase aqui é: na segunda-feira eu vou ao mercado.
correto? Só que, se liga, ó, em português, na segunda-feira eu vou ao mercado. Em português, se você fizer essa tradução, e muitos brasileiros fazem essa tradução na hora de escrever em alemão, você vai errar. Porque você vai fazer, tá, na segunda-feira é am Montag. Ich, vou, gehe. Aí ficaria am Montag ich gehe. Mas está incorreto. Por quê? Porque em alemão o verbo vai na segunda posição. Tá? Aqui você consegue ver, nós temos na segunda-feira, que é o temporal. Está na primeira posição, obviamente, ele vem antes de tudo. Depois nós temos o verbo na segunda posição, correto? E depois nós temos o in den Supermarkt, que é o local, também está no lugarzinho correto dele. Nós não temos aqui um como, nem um porquê. Né? Então, esses elementos ficam fora. Mas mais uma dica que eu dou, tá? O am Montag, que é segunda-feira, às 3 horas da tarde, em Berlim, o que mais a gente pode usar? Frequentemente, isso são advérbios. Eles mudam o verbo. Tá? E do latim, o adverbium significa ao lado do verbo. Então, sempre que a gente tem um tempo, pensa assim, sempre que a gente tem um tempo, aí ele vai vir do lado do verbo. Tá? Se for assim, por exemplo, ich gehe am Montag in den Supermarkt. Essa frase aqui, ela pode ser escrita dessas duas maneiras aqui. Olha só. A gente pode ou começar com o ich gehe, que é eu vou, ou a gente pode começar com o am Montag, que é na segunda-feira. Tá? Aqui, o que a gente tem? Nós temos a pessoa na primeira posição, o ich, eu na primeira posição, o gehen, que é o verbo, na posição número 2. Aqui nós temos o quando na primeira posição e o verbo na posição 2. Então, a gente está respeitando aqui as regras da gramática alemã, que é o verbo na segunda posição e o quando antes do local. Aqui também tem o quando antes do local. Tá bem? Então, a gente pode começar com essa. A gente pode criar essa frase com essas duas variantes. Ich gehe am Montag in den Supermarkt e am Montag gehe ich in den Supermarkt. Tanto faz. Tá tudo bem. Ok? Agora, isso aqui são frases afirmativas. São frases que você fala, tá bom, eu vou no meu supermercado. Se eu quiser agora criar perguntas, o que acontece? Tá? Vamos lá. Parecido com o inglês, no alemão existem duas maneiras de criar perguntas. Você pode criar a pergunta começando já com o verbo. Por exemplo, vamos fazer primeiro uma frase afirmativa. Ich lerne heute Deutsch. Que é eu estudo hoje alemão. Eu vou estudar hoje alemão. Vamos começar com essa frase aqui. Tá? Estamos respeitando as questões da gramática alemã? Estamos. Nós temos aqui a pessoa na primeira posição. Nós temos o verbo lernen, que é aprender, na posição número 2. Nós temos aqui o heute, que é hoje, na posição 3. E nós temos um complemento normal aqui, que não se encaixa em nenhuma dos elementos lá em cima. É só um complemento. Ele vai vir por último. Tá? Se eu quiser agora perguntar para você, você estuda alemão hoje? O que você precisa fazer? Eu posso só falar assim? Vamos colocar aqui. Você estuda alemão? Du lernst heute Deutsch? Posso fazer isso aqui só? Não posso, minha galerinha. Não posso, minha gente. Não posso porque tá tudo errado, tá? Então isso aqui tá fora. O que a gente precisa fazer? Em uma pergunta, a gente começa com o verbo. Então, lernst du heute Deutsch? Essa aqui é a maneira correta. Quais que são os elementos dessa pergunta? Tá? Nós temos o verbo na primeira posição. Nós temos o du, que é a pessoa, ela sempre precisa ficar bem no ladinho do verbo, então ela vai ser a segunda coisa da frase. Depois nós temos o quando, que também precisa ficar lá no começo, né? E nós temos o complemento.
Então, você consegue ver aqui, na verdade, que a única coisa que mudou, ao heute Deutsch, continuou na posição do heute Deutsch. A gente só inverteu a pessoa e o verbo. A única exceção, então, que o verbo não vai na segunda posição é em perguntas, pessoal, tá? Porque você já vai começar com o verbo na pergunta. É bem parecido com o inglês. O português não segue essa regra, né? Na verdade, a pergunta em português é bem difícil, vamos combinar, né? Eu vou ao mercado hoje. Eu vou ao mercado hoje? Né? É só fazer um tomzinho diferente. Pelo menos o espanhol já tem um ponto de interrogação antes da frase começar. A gente já sabe que você está tratando uma pergunta, né? No português, a gente só descobre que é uma pergunta, às vezes, lá no final. Então, o alemão foi um pouquinho mais inteligente aqui. Você já descobre que é uma pergunta porque a frase vai começar com o verbo. Tá bem? Vamos criar outras perguntas. Arbeitest du am Dienstag? Você trabalha na terça-feira? Estamos seguindo os princípios da gramática alemã? Estamos! Começamos com o verbo na pergunta. Posição número 2, temos a pessoa, porque a gente inverteu esses dois, né? Seria du arbeitest am Dienstag, seria você trabalha na terça. Se você quiser fazer uma pergunta, se inverte esses dois. E am Dienstag, que é na terça-feira. Tudo muito fácil. Contudo, em alemão, nós também temos outras palavrinhas, que provavelmente vai ser a próxima aula. Elas se chamam as W-Fragen, que são perguntinhas, são as palavrinhas de perguntas que a gente usa para fazer qualquer tipo de pergunta. Em português são tipo o quê? O que, qual, como, quando, porquê. Em inglês é where, who, what e assim por diante, tá? Então, em alemão a gente tem várias. Depois, na próxima aula a gente vai ver elas um pouquinho melhor, tá bem? Essas W-Fragen, quando a gente quiser perguntar coisas do tipo onde você mora, aí a gente vai ter que começar com a W-Frage. E daí vem o verbo e daí vem a pessoa, né? Então aqui volta tudo normal. Aqui quando a gente começa com as W-Fragen, com as perguntinhas com W, tá? Quando a gente começa com as perguntinhas com W, as W-Fragen, o verbo continua na posição normal dele, que é na posição número 2. Não se esqueça disso. Nós temos então onde mora você. Quando que você trabalha? Wann, que é a perguntinha quando, arbeitest e o du. Temos aqui a W-Fragen, aí temos o verbo e nós temos a pessoa. Ok? Então, isso aqui é um resuminho de toda a estrutura da língua alemã, onde vão os elementos dentro da frase. Claro, aqui está faltando, por exemplo, a negação. Mas como eu vou fazer um vídeo só sobre kein e nicht e como usar a negação em alemão, eu vou deixar isso para a próxima aula. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e de deixar um comentário aqui embaixo para engajar. Tira suas dúvidas, eu sempre vou responder vocês, tá bom? Auf Wiedersehen!